Bom dia, meus caros, bom dia, minhas caras. Estamos iniciando e abrindo os trabalhos da 10ª mesa de comunicações. Está acabando o evento tão caro para nós da Faculdade de Educação, da 15ª Semana de Estudos Clássicos. E hoje, nessa mesa, estamos rodeados dos estudos platônicos. E vou apresentar para vocês que temos o privilégio de receber a doutora Bianca Vilhena e o mestrando Robson Soares, além de mim, né, que sou mestrando aqui na Faculdade de Educação da USP. Além disso, eu vou também aproveito também para agradecer a presença dos dois nesse dia, né, nesse horário. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para a primeira comunicação de hoje, que é da Bianca. Bom dia, Bianca, seja bem-vinda. Bom dia a todos, boa tarde também, boa noite, né, para quem for assistir depois. Bom, fazendo uma apresentação bem rápida, assim, de mim, eu sou mestre e doutora pela PUC em Filosofia. Esse trabalho que eu trouxe hoje é uma retomada da minha dissertação de mestrado, né, minha tese, meu doutorado eu fiz sobre os sonhos em Platão, e o meu mestrado eu fiz sobre Protágoras, né, sobre isso. Mais especificamente sobre a frase, né, a famosa frase do homem como medida de todas as coisas. E aí resolvi retomar um pouco esse trabalho, né, e eu trouxe uma parte dessa retomada, e ontem, né, lendo um pouco o meu próprio trabalho, né, que eu fiz para trazer, eu achei que ele estava um pouco abrupto e resolvi fazer uma pequena introdução, situando um pouco, né, o tema dos sofistas e aí, por coincidência, à noite eu fui assistir a palestra do professor Narbal, que foi na terça-feira, e esse pequeno parágrafo que eu fiz de introdução, ele, né, em 2 horas e meia, ele faz uma exposição muito, né, mais aprofundada e, enfim, maravilhosa, né, sobre isso que eu tentei falar bem curtinho, e muito mais, na verdade, né, porque ele fala de Sócrates também, mais especificamente, fala de filosofia contemporânea. Então, para quem não assistiu ainda, acho que vale muito a pena, né, e assistir essa palestra do professor Narbal, que acho que foi na terça-feira. Bom, então, acho que eu começo então com essa minha pequena introdução e a partir dela eu começo a minha fala, que eu intitulei O Antropos de Protágoras, do singular ao comum. Então, a mais famosa sentença de Protágoras, a medida de todas as coisas é o homem, das que são, enquanto são, das que não são, enquanto não são, é considerada o eixo central do seu pensamento, e até mesmo como a chave para o coração de todo o movimento sofista. A sentença, provavelmente o fragmento mais importante e difícil de ser interpretado dentre o que nos restou dos escritos da sofística, ao abarcar vários níveis de significados, nos legou também muitas controvérsias. Um dos alvos da contenda é a escala do termo homem presente na proposição. Majoritariamente interpretada como exprimindo o relativismo cético, doutrina que se destruiria a si própria, reduzindo tudo ao mesmo plano, a partir de Hegel foi restituída a sentença à dupla acepção da palavra homem, isto é, individual e coletivo. Hegel seria uma espécie de marco, pioneiro dessa nova maneira de encarar o estatuto dos textos dos sofistas. Essa dupla acepção, contudo, está presente nos próprios diálogos de Platão. Tanto as mais recentes interpretações do pensamento de Platão, restituindo-lhe o caráter dialógico propriamente dito, quanto a virada linguística da filosofia, da qual podemos considerar Nietzsche o precursor, vem contribuindo para a recolocação e valorização desses pensadores marginalizados pela história da filosofia. O fato de os sofistas não serem filósofos,
aos olhos de Platão e de Aristóteles, produziu efeitos negativos na prática doxográfica subsequente, e o menosprezo em que eram tidos no plano teorético tornou-se um desincentivo para o registro e a repetição de suas doutrinas. Bom, essa foi a pequena introdução, né? Agora eu começo. Segundo André Steiner, a alma para Protágoras não é nada exceto percepções, e não tendo, portanto, qualquer autonomia substancial, os estados de consciência originam-se das sensações com que a alma se identifica, sem que haja por trás delas nenhum quid substancial, origem ou ponto de apoio. O relato de Sexto Empírico é compatível e atribui a Protágoras a opinião de que a matéria é um fluxo de emanações, onde estão contidas todas as razões dos fenômenos, assim como o de Diógenes de Laércio, segundo o qual, para o Abderita, a alma é nada além dos sentidos. Para o sofista, em outras palavras, o saber sobre as coisas seria um jogo de ação e afetação sensorial entre os seres, cujo movimento está dos dois lados, do órgão sensorial e nos objetos, produção de realidades instantâneas e jamais uma instância racional a priori. O interessante nesse sentido notar que Protágoras, que mostra um enorme apreço à faculdade racional e ao discurso lógico-argumentativo, além de parecer não definir uma fronteira entre corpo e alma, não formula uma concepção sobre a razão que a diferencie de outras faculdades. Segundo a crítica platônica no Teteto, Protágoras parece entender o corpo e a alma como diferentes tipos de percipientes. Os órgãos sensoriais corporais percebem a aparência imediata de um tipo particular de qualidade que corresponde a esse órgão. A alma, por sua vez, percebe ter julgamentos admitidos pela aprendizagem e experiência. A alma é considerada como produtora de realidades instantâneas e não uma instância racional a priori. Como eu disse. Quando no Teteto nos é dito, através da doutrina secreta, atribuída a Protágoras, que o branco, que é percebido, não está no objeto, tampouco nos olhos de quem percebe, Platão nos faz constatar a impossibilidade da relação direta com o real. Inferimos que, entre o ato de perceber e o ato de reconhecer o que se percebe, há uma lacuna. E, ao longo do diálogo, ele nos conduz a pensar que não nos relacionamos imediatamente com os objetos, pois a inteligibilidade é dependente do pensamento e o reconhecimento se dá por meio de uma apreensão intelectual. E insinua que, já que, segundo a doutrina em análise, nada é em si mesmo, mas apenas para quem a experimenta, quem percebe deve ter dentro de si o critério pelo qual avalia as coisas. Entretanto, isso não significa que se deve, como muito foi feito, atribuir à tese do homem-medida uma posição subjetivista da realidade, e, embora preferível ao cunha de objetivista, é anacrônica essa dicotomia para o pensamento de Protágoras. O fato físico do perceber indica o corpo ou a concretude corpórea, portanto individual, como dimensão do ato perceptivo. Mas, por outro lado, se nada é um em si mesmo, a fórmula indica a negação do indivíduo. Ao afirmar que cada um é o juiz das coisas que são para si, das coisas que não são para si, a evidência do sofista é a impossibilidade do homem tornar-se algo ou experimentar a si mesmo, sem que a exterioridade ou algum tipo de sensação, ou até mesmo um sonho, se apresente. A partir das concepções de Protágoras, tal como Platão nos incita a reconstruir, as provocações de Sócrates seriam respondidas pelos sofistas de tal modo: o objeto não possui uma determinação própria, tampouco o critério ou a determinação está na pessoa que percebe, pois tudo é relativo e dependente do encontro, e se as coisas estão mutuamente ligadas, precisam ser medidas pelo homem. Este faz parte também do fluxo ininterrupto, participa da relação entre as forças, a partir das quais tudo nasce e é gerado, sendo do encontro de uma com a outra que se dá a emergência de toda fantasia, gerada a partir das sensações. Fantasia, né, aquilo que aparece. Né? É evidente, todavia, que se tudo o que houvesse fossem realidades instantâneas, nada apareceria, pois estaríamos imersos em uma ausência de inteligibilidade e sentido. É neste ponto, então, que entra a importância da doxa para o sofista e que o torna um sofista para a tradição e não um típico pré-socrático envolvido com as coisas do ser e da física.
Para Protágoras, as realidades instantâneas que aparecem ao homem vêm mediadas pela doxa, o discurso comum, ou seja, é o logos que mede e dá a medida de todo o aparecer. A fantasia possui inteligibilidade porque é algo entre a percepção, individual, irrepetível e única, e a doxa, relativa ao que é comum, o discurso partilhado pela polis. Quando algo aparece, tal como, por exemplo, o sol surge no alvorecer do dia, aparecem ao mesmo tempo o amarelo, a luz e o calor. E para Protágoras, o sentido de tudo isso é sempre dado pelo nomos, né, os costumes e a linguagem comum. É por considerar dessa maneira que no Protágoras, o sofista afirma que todos na cidade são professores de virtude, pois tão logo a criança compreende o que é dito, os adultos não poupam esforços para mostrar-lhe o que é justo e injusto, nobre, vil, sagrado e profano. A presença do ser é restringida em cada aparição que, através do uso e do costume, seleciona a perspectiva a ser ressaltada. Nesse sentido, o homem é medida não apenas do que lhe aparece através dos sentidos, mas também do que é justo, do que é belo, do que é bom. Em outras palavras, o homem é a medida tanto de um julgamento dos sentidos como de um julgamento do pensamento, não havendo uma distinção clara entre uma instância e outra. O protagonismo, no primeiro momento, segundo as críticas platônicas no Teeteto, negaria um mundo comum a todos, cada homem vivendo em seu próprio mundo, um mundo privado, sendo instantâneo o próprio sujeito. E aí eu cito uma frasezinha da defesa de Protágoras, né, no Teeteto, abre aspas. Pois eu, Protágoras, afirmo que a verdade é como eu escrevi, pois cada um de nós é a medida do que é e do que não é. E, no entanto, cada um difere infinitamente do outro. Para um é uma coisa, e assim aparece, a outro é e aparece outra coisa. Fecha aspas. Reiteradamente citada no Teeteto, na proposição protagórica, o homem, antropos, é geralmente compreendido como sendo o ser humano individual. Todavia, apesar de o início do diálogo fazer parecer que a sentença se refere exclusivamente à individualidade de cada homem, Platão, exibindo a amplitude da proposição, alterna a interpretação, referindo-se ora ao homem singular e universal, ora ao homem enquanto coletividade. Quando a sentença se dirige ao problema do conhecimento, da percepção, Platão enfatiza a referência ao homem individual. Quando o contexto é relativo aos juízes éticos e estéticos, como são os costumes e as leis, a ênfase é na referência ao homem coletivo. Qual é, então, a escala ou extensão da palavra homem a que Protágoras estava se referindo em sua proposição? Sexto empírico afirma que Protágoras introduz o princípio da relatividade ao afirmar que que cada homem é o critério daquilo que lhe aparece. Ou seja, segundo sua interpretação, a frase refere-se ao homem individual. Ao contrário, afirma Gompers que, para ele, o homem mencionado por Protágoras não é o indivíduo, mas a condição do homem em geral, pois declarar o indivíduo com a medida da existência das coisas significaria a negação de toda a realidade objetiva. Segundo Romeyer, esta última é a interpretação mais comumente dada pelo século XIX, o homem significando a natureza humana. Segundo ele, Hegel foi considerado por restituir à sentença a dupla acepção da palavra homem. E ao se deparar com os dois sentidos possíveis da forma pitagórica, objetou que, à época dos sofistas, o interesse do sujeito em sua particularidade não se distinguia do interesse do sujeito na sua racionalidade substancial. Nesse sentido, interpretações mais recentes afirmam a dupla extensão do termo antropos, presente na formulação de Protágoras, e defendem que a ambivalência não é uma confusão involuntária do sofista. Como observa Romeyer, concordando com Platão, quando este denuncia a impossibilidade de um homem singular ser o critério da verdade, já que, se assim fosse, critério nenhum haveria, a passagem do homem singular ao homem universal seria, portanto, o critério da verdade, dois momentos de um processo dialético. Se, por um lado, toda fantasia se mostra em uma aparência, se expressa como doxa, estabelecendo assim uma verdade, ao mesmo tempo instantânea e absoluta, a opinião singular pode apenas verificar-se enquanto verdade se em consonância com a opinião dos outros, ou de preferência com a opinião da maioria. O conceito de homem, nesse sentido, é de escala variável. Opõe-se a si próprio ou inexiste quando cada homem possui sua própria opinião e adquire unidade quando as particularidades se conciliam,
ou, em outras palavras, apenas pelo discurso as particularidades podem se reconciliar. O pensamento de Protágoras, segundo observado, possui uma estrutura que abrange 3 partes ou momentos, sendo essa estrutura essencial para compreender a coerência da doutrina do pensador, sua intenção e significado. O primeiro momento, considerado negativo, é o momento das antilogias, e os 2 momentos seguintes, considerados construtivos, são a tese do homem-medida e o discurso forte, respectivamente. Protágoras, segundo a explicação de Sócrates, equiparando o que aparece e a opinião, fantasia e a doxa, anulando a oposição parmenítica entre doxa e alétheia, afirma a verdade de tudo o que aparece, portanto, a verdade da doxa. O sofista, nesse sentido, não pode definir o que é a verdade, pelo menos não enquanto correspondência, pois ele só admite o que aparece. E para admitir a verdade em oposição à falsidade, é preciso 2 polos separados e que se correspondam, como o ser e o discurso sobre ele. Não obstante, Protágoras dirá que sobre todas as coisas há discursos duplos, que ao invés de apresentarem entre si uma relação de hierarquia, são equivalentes. As antilogias exprimem uma característica básica da cultura helênica, o politeísmo, a dispersão do divino, em que há pluralidade de forças. Além disso, exprimem uma realidade em que não há qualquer critério objetivo para a aquisição do conhecimento, já que a sua determinação depende do encontro entre o objeto e sujeito, polos que, ademais, se permutam entre si. Há 2 logoi em oposição, ao que um pode vir a se tornar dominante, mais forte, enquanto o outro submisso ou mais fraco. Ora, se as antilogias apresentam uma realidade instável e indecisa, é aí que o homem surge, dando uma medida. No entanto, se cada indivíduo certamente é a medida de todas as coisas, essa medida é muito fraca se cada um permanecer sozinho com a sua opinião. O discurso forte entra, então, como um momento construtivo da doutrina de Protágoras. Se cada indivíduo é a medida de sua própria realidade, o discurso fraco, que não comunica ou não convence, mantém cada indivíduo em sua própria particularidade e incomunicabilidade. O discurso não partilhado é um discurso fraco, se chegar a ser discurso, pois toda comunicação supõe um compartilhamento, algo de comum. A opinião pessoal verifica-se como pelo seu acordo entre a opinião dos outros. Se a opinião pessoal não é reforçada pela de outro, se não convence ninguém, desaparece e não pode aspirar ao verdadeiro. Essa é uma citação do Roumet. O discurso forte, ao contrário, tem o poder de fazer com que as partes se conciliem, fazer com que as diversas vozes entrem em uníssono. Em outras palavras, o consenso provocado pelo discurso é o fiel da balança. E, por isso, é preciso tornar mais forte o discurso mais fraco. Por fim, seguindo as evidências da ascendência heraclítica de Protágoras e a afinidade entre os 2 pensadores, como o despertar do que dorme, a que se refere Heráclito em seus aforismos, o discurso forte instaura um mundo comum, um mundo único e assemelhado para todos. O discurso fraco, como no universo particular do homem que dorme, mantém o indivíduo aprisionado em seu isolamento. O pensamento do sofista surge, nos termos das questões da polis democrática, como um desdobramento do pensamento do Efésio. Não obstante, a despeito das afinidades, a descontinuidade entre os pensamentos é visível, uma vez que, se para Heráclito a lei feita pelos homens é um reflexo da ordem do cosmos, entre aspas, todas as leis humanas nutrem-se de uma só, divina, fecha aspas, para Protágoras, os homens são limitados pelas perspectivas balizadores da verdade e valoração sobre as coisas, e por isso são falhos em refletir a natureza com perfeição. E, portanto, o conflito entre as diferentes vozes e perspectivas é permanente. É isso. Termino aqui. Obrigada a todos. Muito obrigado, Bianca. Passemos agora a palavra para o nosso caro pesquisador Robson Soares. Ok, obrigado, Armando. Bom dia a todos, bom dia a todas, boa noite, boa tarde. Como a Bianca falou, não sabemos quando as pessoas verão também no YouTube. Eu me chamo Robson,
Robson Soares, sou orientando da Isabela Bocaiúva, estudante da UERJ, fiz minha graduação na UERJ, estudei o Íon de Platão na monografia e agora estou estudando esse pequeno texto sobre o qual vou falar agora, que é o Clitofonte, que nós não sabemos se é de Platão ou não é. Pois bem, então, para minha apresentação, eu preparei um PowerPoint, eu vou compartilhar a tela. A minha apresentação vai ser sobre esse texto, Clitofonte, texto de Platão, ou não sabemos se é de Platão, na verdade, né, que é um texto de autoria dúbia, onde hoje em dia se discute a autoria dele, alguns defendem que não há razões filológicas para a gente condenar o diálogo, mas muitos ainda defendem a condenação do diálogo como sendo platônico ou não, por conta do seu conteúdo. O seu conteúdo, ele é uma crítica do Clitofonte, que é o personagem principal do diálogo, ao comportamento de Sócrates. Uma crítica onde ele tenta determinar pontos fracos e fortes da prática filosófica de Sócrates. Aqui, deixa eu ativar o meu canteiro. Aqui nós temos a primeira frase do diálogo, onde nela a gente tem condensado tudo que vai se desenrolar ao longo desse diálogo, que é um diálogo curto, com 4 páginas estefanas, mais ou menos. Né? Alguém nos contava há pouco que Clitofonte, filho de Aristômeno, conversando com Lísias, censurava os estudos com Sócrates, enquanto que elogiava os montes à companhia de Trasímaco. Essa é a fala de Sócrates que abre o diálogo e coloca em questão tudo que vai se desenvolver. Né? Sócrates ouvira de alguém que Clitofonte, o seu interlocutor, o censurava para Lísias, né, a respeito de sua prática filosófica, de suas diatribai, né? Enquanto que, em contraposição, ele superelogiava a companhia de Trasímaco. Todo o diálogo, então, vai se desenvolver numa tentativa de justificação da parte de Clitofonte sobre essa censura, essa suposta censura que ele teria feito ao Sócrates. No entanto, ele corrige, dizendo que, na verdade, se por um lado ele de fato censurava Sócrates, por outro lado, ele também elogiava determinados comportamentos socráticos. Então, o diálogo se desenvolve nessa tentativa de expor a Sócrates aquilo que é censurável em sua prática e aquilo que é elogiável em sua prática. Bom, dito isso, o meu objetivo nessa apresentação vai ser, num primeiro momento, tentar compreender a natureza da crítica efetuada contra o Sócrates do diálogo. E por que digo o Sócrates do diálogo? Porque eu prefiro, num primeiro momento, como um pressuposto metodológico, não tomar um partido acerca da referência desse personagem do diálogo. Não tomar um partido se esse Sócrates é o Sócrates histórico, se esse Sócrates é o Sócrates platônico, se esse Sócrates é o Sócrates da literatura socrática, de outros autores que não Platão, como Xenofonte ou os demais. Então, eu queria compreender a natureza da crítica efetuada a esse personagem Sócrates, tomando como referência a exposição da prática filosófica que é feita sobre ele no próprio diálogo. E assim tentar interpretar a crítica efetuada a partir do próprio diálogo, sem tomar como referências externas. Ok? E para que eu quero compreender essa crítica? Eu quero compreender porque eu acredito, e é isso que eu tentarei mostrar brevemente aqui, que o diálogo, para além da crítica ao comportamento socrático, desenvolvida a partir dos termos que ele define como sendo a prática filosófica socrática, ele vai colocar uma questão acerca de como um filósofo deve proceder nas investigações acerca da ética. E acredito que essa exposição de como um filósofo deverá proceder nas investigações acerca da ética será, de uma certa forma, adotada na prática filosófica, pelo menos, dos 2 principais filósofos da antiguidade, Platão e Aristóteles. Nesse ponto de vista, eu queria apresentar e queria defender que esse diálogo, apesar de ser um diálogo curto, de autoria duvidosa, né, muitas pessoas dizem que ele está incompleto, outras pessoas que a transmissão foi mutilada ao longo da transmissão manuscríptica. Queria dizer que, apesar disso, nós podemos encontrar nesse pequeno texto algo interessante para a gente pensar, para a gente discutir
e, portanto, defender a importância do texto. Bom, avançando, o texto, como eu falei, é um texto curto, e a gente pode dividir esse texto em 3 partes principais. Um prólogo, uma primeira parte, onde Clitofonte vai elogiar a prática filosófica de Sócrates, e uma segunda parte, onde ele vai expor, criticando uma outra parte da prática filosófica de Sócrates, para depois seguir a essas 3 partes, com uma conclusão onde ele exorta e diz como ele está decepcionado com essa atividade filosófica de Sócrates, e ele exorta o filósofo a tomar um determinado caminho. Ok? Eu vou me concentrar na minha análise nessa primeira parte, onde Clitofonte elogia uma determinada prática filosófica de Sócrates, que eu vou falar aqui logo em seguida, e na conclusão, onde ele apresenta a decepção com relação às práticas filosóficas de Sócrates. Ok? E o meu meio de exposição vai ser justamente uma análise de determinadas passagens onde eu acho que nós podemos identificar aquilo que eu chamei como uma proposta de um princípio acerca da investigação ética, uma proposta de como deveríamos investigar questões éticas feita no diálogo. Ok? Bom, avançando. No diálogo, Clitofonte vai especificar as discussões filosóficas, as atividades filosóficas socráticas, como tendo um duplo caráter. Ele vai identificar que a prática de Sócrates, ela é, por um lado, protréptica e, por outro, helêntica. Bom, para começar, o que é o protréptico e como ele tá exposto nesse diálogo? Protréptico é uma palavra grega que ela é derivada do verbo protrepo. Protrepo. Trepo significa fazer alguém se voltar a alguma direção. Fazer alguém se voltar a alguma direção. E pro significa frente. Nesse sentido, protrepo é fazer alguém tomar um rumo, fazer alguém avançar, fazer alguém seguir em uma determinada direção, simplesmente. E a tradução mais comum para essa palavra, para esse verbo, protrepo, é exortar. Exortar. É impelir. Alguns também traduzem como converter. Nesse sentido, a prática filosófica de Sócrates vai ser descrita, em parte, como um empreendimento de exortação aos seus ouvintes. Um empreendimento no qual Sócrates, através dos seus discursos, tenta impelir os seus ouvintes a um determinado modo de vida. Aqui no diálogo, essa prática protréptica, essa prática exortativa, vai ser descrita como uma prática que tenta chamar a atenção dos ouvintes à necessidade de abandonarem o seu modo de vida corrente, abandonarem a concepção de educação que eles possuem, advinda da tradição grega, que seria uma educação fundada no aprendizado da música, no aprendizado das letras, no aprendizado da ginástica, fazendo-os compreender que esse tipo de educação não é uma educação suficiente para que alguém se torne de fato virtuoso. É preciso uma educação moral que seja fundada no aprendizado da justiça. Seria esse o conteúdo dessa prática exortativa de Sócrates. Ou seja, Sócrates exortaria os seres humanos a transformarem o seu comportamento buscando uma educação que se funde no aprendizado da virtude e no aprendizado da justiça, entendendo a justiça como aquilo que nos levaria à virtude, à excelência no comportamento e assim à felicidade. Seria esse o ponto. Por um outro lado, além dessa prática protréptica, no diálogo, a filosofia de Sócrates, a atividade filosófica de Sócrates, vai ser descrita também como helêntica. Né? Elenkos é a palavra grega, que acho que nós estamos familiarizados com elas, como definindo uma parte do método socrático, né, que seria a parte refutativa. Né? Elenkos é refutação. O verbo elenco é refutar, pôr à prova. Né? E no diálogo,
a segunda parte do diálogo vai apresentar essa atividade socrática como sendo uma atividade tal que toma como método de investigação o elencos, ou seja, um método que vai tomar como critério de verdade daquilo que está sendo discutido a refutação. Um método onde se põe à prova as proposições para ver se elas se sustentam através de uma discussão dialética. Ok? Bom, se numa primeira parte do diálogo, a parte protréptica, Sócrates vai exortar os seres humanos a buscarem uma vida, uma vida que se baseie na virtude, uma vida onde eles devem buscar o aprendizado da justiça para poderem, assim, se tornarem virtuosos. Na segunda parte do diálogo, Clitofonte vai exemplificar um modelo de discussão helêntica onde eles discutiriam o que seria, então, a justiça, o que a justiça produziria, e eles submeteriam as hipóteses acerca do que seria a justiça a esse método investigativo de refutação. O que acontece é que as três definições que são submetidas a esse método, ao elencos, elas são refutadas e se chega a uma aporia acerca do que seria a justiça. Ok? Bom, o ponto aqui é que Clitofonte vai criticar o procedimento socrático, tanto o protrépico quanto o helêntico, por determinadas razões. Que razões? Clitofonte vai, no primeiro momento, elogiar a prática protrépica de Sócrates, dizendo que elas são, de fato, excelentes. Sócrates teria a capacidade de despertar os seres humanos do sono em que vivem, fazendo com que eles tenham consciência da necessidade de se buscar a virtude moral, de se buscar a excelência e, portanto, dos meios, de se buscar adquirir os meios para virem a ser, de fato, felizes. Porém, Clitofonte vai criticar essa prática protréptica, enquanto ele compreende que essa prática ela tem como fim a mera exortação. Sócrates não consegue ir além da exortação. Ele é capaz de dizer que é necessário que a gente busque a virtude, de dizer que a virtude vai ser buscada através da justiça, mas ele não consegue dizer como, de fato, nós podemos nos tornar justos, nem tampouco é capaz de nos dizer o que seria a justiça. Nesse sentido, segundo Clitofonte, aquele que frequenta Sócrates, ele aprenderia a necessidade de buscar a justiça, de buscar a virtude, mas como Sócrates não sabe indicar o caminho para tal, eles nunca se tornariam virtuosos. Eu coloco aqui uma citação onde, após ele exibir como Sócrates exorta as pessoas, ele pergunta aos ouvintes do próprio Sócrates: então, como havemos de compreender a exortação de Sócrates que nos impele à virtude? Como sendo somente isso, e não sendo possível ter percorrido até o fim a questão e tê-la compreendido completamente? Ou será essa a nossa tarefa ao longo de toda a vida? Exortar os que ainda não foram exortados e esses novamente exortar outras pessoas? Ou devemos perguntar a Sócrates o que vem depois, uma vez que concordamos que é isso mesmo que o homem deve fazer? Como devemos começar o aprendizado da justiça? Bom, essa é a crítica que ele faz à prática exortativa de Sócrates. Por outro lado, ele também critica a prática helêntica, a prática refutativa. Por quê? A função do elencos é colocar à prova aquilo que se pretende como definição de justiça, para que assim se possa buscar a justiça. A questão é que o elencos, tal como Clitofonte aponta, ele apenas reduz a discussão à aporia e não consegue estabelecer uma proposição positiva e, portanto, indicar um caminho para onde o homem possa se dirigir e, assim, alcançar a felicidade e a virtude. Assim, eu ponho aqui citações do diálogo onde isso fica bem explícito para eu poder avançar para o ponto que me interessa mais, né? Após ele explicitar as três refutações acerca das três definições sobre a justiça, Clitofonte diz: depois de ter suportado essa situação, não uma nem duas vezes, mas realmente por muito tempo, eu desisti de insistir, mesmo tendo acreditado que tu realizas de modo mais belo que qualquer homem a exortação ao cuidado da virtude. E ele vai dizer: das duas, uma. Ou tu não sabes o que é a justiça, o que é a virtude,
ou você não quer compartilhar do conhecimento da justiça ou da virtude comigo. E ele faz uma crítica muito forte, que é: você, Sócrates, é o que está nessa passagem em verde, que eu não vou ler para poder poupar tempo. Ele diz: você, Sócrates, é como alguém que reconhece o valor de determinada arte, por exemplo, a arte da navegação, embora não seja um piloto e não saiba pilotar. No entanto, vive por aí a dizer que essa arte é valiosa, já que é reconhecido o valor dela. No entanto, não é porque você sabe muito bem elogiar essa arte que você é um conhecedor dela por conta disso. Né? Seria essa a crítica ao procedimento socrático. Bom, entendido aqui então como o Clitofonte expõe a filosofia socrática, eu gostaria, partindo para a parte final, gostaria de expor o que Clitofonte vai buscar compreender a partir dessa crítica. A ideia aqui no primeiro momento, Clitofonte deixa claro que o valor dessa prática filosófica é positivo. Ele diz: eu considero esses seus discursos exortativos os mais exortativos e benéficos, porque, como eu disse, eles levam o ser humano a despertar do sono. Porém, a grande questão é que Clitofonte acha que Sócrates deve ir além, dizer o que fazer depois da exortação. Clitofonte anseia, e ele deixa isso claro em 3 passagens do diálogo, anseia por saber o to metatauta, ou seja, aquilo que vem com isso, aquilo que vem depois dessas coisas. Ele anseia por saber o próximo argumento, o argumento que de fato vai impelir o homem à virtude, não simplesmente nas palavras, mas como meio para se atingir a virtude nos atos. Novamente, o to metatuto, o que vem depois disso, o que se segue a isso. O que é necessário, então, a Sócrates seria mostrar aquilo que vem depois das exortações. Ou seja, como pode o ser humano atingir a virtude de fato. Bom, como não basta a exortação à virtude, como já está claro isso para ele, porque se eu apenas exorto, eu não sou capaz de atingir de fato a virtude, Clitofonte vai propor uma maneira para Sócrates guiar a sua vida, uma maneira de Sócrates mudar o seu comportamento e, portanto, mudar a sua prática filosófica. E agora eu leio essa passagem no Clitofonte, 410 C8D5, onde aqui é para mim um passo fundamental. Clitofonte, então, ele propõe uma maneira de Sócrates se comportar no momento de suas atitudes filosóficas, de sua atividade filosófica. E ele diz assim: olha, se você realmente está disposto, desde já, a parar de dirigir a mim esses discursos exortativos, que discursos? Esses discursos que me falam da necessidade de buscar a virtude, me falam da necessidade de buscar a justiça, mas não conseguem ir além da mera exortação? Então faça tal coisa, diz Clitofonte. Tal como se depois de ter me exortado no que respeita à ginástica, que não se deve descuidar do corpo, tal como nessa situação, tu poderias me dizer, dando sequência ao discurso exortativo, de que natureza é meu corpo e quais cuidados meu corpo necessita, que o mesmo se dê na presente situação. Essa é a proposta que ele faz a Sócrates, eu vou voltar a ela aqui no próximo slide, porque eu acho que aqui há algo interessante para a gente pensar a natureza da filosofia ética, tal como vai se desenvolver na antiguidade. Pois bem, em seguida a dizer isso, Clitofonte esclarece a Sócrates. Tenha em conta que o Clitofonte, que ele mesmo, concorda que é risível dedicar-se ao cuidado das demais coisas, mas quanto à alma, aquilo com vistas ao que cultivamos as outras coisas, descuidar-se dela. É risível descuidar-se da alma. Ele concorda com Sócrates desse imperativo. Há que se cuidar da alma. No entanto, Sócrates, diz Clitofonte, considera também nesse momento que, dessa forma, eu disse todas as outras coisas que se seguem a essas, as quais ainda agora eu expus. Vou voltar justamente nessa passagem, que está em verde, considera também nesse momento, para poder apresentar meu ponto. Mas antes a conclusão, que após
eu voltar a isso, eu fecharia a apresentação. A conclusão do diálogo é uma exortação direta a Sócrates. E ele diz: eu digo isso implorando para que, de maneira nenhuma, tu te comportes de outra forma, a fim de que eu não te elogie em algumas coisas para Ulisses e os outros, ao passo que te censure em outras coisas, como acontece agora. Pois em relação àquele homem que não foi exortado, Sócrates, eu direi que tu és de todo valoroso. Evidentemente, uma vez que Sócrates é capaz de despertar nele o interesse pelo cuidado consigo mesmo, pelo cuidado com uma educação valorosa e moral, que seria capaz de levar o homem à virtude, né? E continua. Porém, aquele homem que não foi exortar, aquele homem que já foi exortado, perdão, aquele que já reconhece o valor da virtude, diz Clitofonte, quem sabe, Sócrates, tu sejas até um obstáculo para que ele se torne um homem feliz, tendo atingido a realização plena da virtude. Por quê? Porque a prática helêntica apenas refuta e não consegue apontar um caminho para que nos atos possa o homem seguir e ser educado numa educação que de fato realize a excelência do comportamento humano. Bom, partindo para o final, fica algo estranho, né? Algo estranho, digo, né, nos comentários em geral do diálogo, porque nós não conseguimos extrair, né, em geral, o sentido dessa proposta de Clitofonte. Porque no final, se a gente reparar, ele diz assim, eu digo isso implorando para que de maneira nenhuma tu te comportes de outra forma. Como se ele dissesse, se comporta, Sócrates, da maneira como eu falei agora. Mas na tradição dos comentários, nós não conseguimos encontrar que forma é essa que Clitofonte estaria dizendo para Sócrates se comportar em sua atividade filosófica. E, ao meu ver, nós podemos determinar essa forma de comportamento interpretando essa seguinte passagem, que foi a que precedia a essa conclusão, né? Considera também nesse momento que, dessa forma, eu disse todas as outras coisas que se seguem a essas, as quais ainda agora eu expus. Porém, essa passagem é uma complicação tremenda, porque ele diz, considera que eu disse todas as outras coisas que se seguem a essas. Que se seguem ao quê? Que coisas foram ditas, né, as quais ainda agora eu expus? Expôs quando? Ainda agora quando? No início do texto? No parágrafo anterior? Aqui em grego, se a gente vê, se alguém aqui sabe os caracteres grego, né, a gente tem aqui o talapanta, né, todas as outras coisas, né? Aí tem aqui ta hexes tutois, que se seguem a essas. No próprio grego é tudo muito indefinido. Aqui o as quais é indefinido, são pronomes. Nós não sabemos a que se referem esses pronomes. Eu justamente queria propor uma interpretação desse trecho, tentando identificar o referente desses pronomes, né? E assim eu vou propor que nós leiamos esse essas, as coisas que se seguem a essas, esse tutos, como se referindo a uma passagem logo anterior. E por quê? Porque as quais ainda agora eu expus, esse ainda agora é um advérbio que está aqui composto que restringe esse tempo a um tempo próximo. Então eu posso encontrar um referente justamente nas últimas coisas que tinham sido ditas. E logo na passagem acima, o Clitofonte havia dito para Sócrates de que maneira, de fato, ele deveria proceder, então, quando ele exortasse alguém. E que maneira é essa? Ele faz analogia à alma-corpo, que no diálogo já havia sido trabalhada. Por conta de tempo, eu não posso expô-la. Mas ele diz assim, tal como se depois de ter me exortado no que respeita à ginástica, que não se deve descuidar do corpo, tu poderias dizer, dando sequência ao discurso exortativo de que natureza é meu corpo e quais cuidados necessita, que o mesmo se dê na presente situação. Dessa forma, eu acredito que as outras coisas que se seguem a essas, esse tutos, se refere justamente a essa passagem. Tutonton logonton protrepticum, que é, na verdade, esses discursos exortativos. Dessa forma, ele estaria dizendo assim, considera também neste momento que, dessa forma, eu disse todas as outras coisas que se seguem a esses discursos exortativos. Que coisas que se seguem a esses discursos exortativos? Essas que eu disse ainda agora. Quais? Depois de você me exortar a respeito do cuidado da alma,
Diga-me, então, de que natureza é minha alma e quais cuidados ela necessita, na prática, pois só assim posso eu cuidar da minha alma e agir de forma adequada a me tornar virtuoso a respeito dela. Esse seria o ponto, né? Nesse sentido, me parece que o Clitofonte está tentando a necessidade de avisar a todo aquele que pretende investigar qualquer tema relacionado à ética da necessidade de se investigar primeiro a natureza da alma, pois é investigando a natureza da alma que eu posso, a partir daí, encontrar os meios de me tornar virtuoso quanto à alma. Pois é evidente que quando eu falo de ética, a virtude, pelo menos na ética antiga, é a virtude da alma, a virtude daquilo que me leva a agir. Me educar é educar a minha alma, não é educar o meu corpo. Nós estamos familiarizados com isso a partir da proposta pedagógica e ética da antiguidade. Chamando atenção para isso, gostaria também de mostrar que, ao meu ver, esse modo de procedimento, o procedimento ético que parte da investigação da natureza da alma, foi justamente o modo de proceder que foi adotado na tradição filosófica antiga. Platão a adota, se a gente lembra da República, é preciso precisar a natureza da alma para a gente entender a virtude do ato humano. Mas gostaria, para ser mais breve, de lembrar das palavras de Aristóteles da Ética Nicômaco a esse respeito. Em Ética Nicômaco 1,13, Aristóteles fala: porém, quando falamos da virtude humana, não estamos falando da virtude do corpo, mas da virtude da alma. E falamos também que a felicidade é uma certa atividade da alma. Agora, se isso é assim, é evidente que o político deve conhecer de uma certa maneira o que diz respeito à alma. Tal como aquele que trata os olhos também deve conhecer de uma certa maneira todo o corpo. Portanto, também o político deve estudar sobre a alma. Ou seja, aquele que vai me falar a respeito da virtude da alma deve ter um certo conhecimento da alma. Para mim, essa seria a grande contribuição filosófica do Clitofonte. O apontamento de que é necessário aquele que estuda a ética determinar a natureza da alma. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado pela exposição. Uma outra exposição muito interessante. Agora, agora é minha vez, né, de apresentar, de fazer a apresentação da minha, da minha exposição, que faz parte da minha pesquisa. Eu vou compartilhar a tela também. Como já apresentei antes, meu nome é Armando, sou orientando do professor Marcos Pagotto, aqui na Faculdade de Educação. Estou realizando minha pesquisa de mestrado e meu foco na minha pesquisa de mestrado é estudar a famosa apologia de Sócrates, da versão platônica, e também analisar, a partir da apologia platônica, a presença da oratória forense, a oratória jurídica presente na apologia, e perceber como que essa oratória forense, essa técnica da logografia ática, ela, com Platão, ela se transforma em expedientes que possibilitam a personagem Sócrates exercer um discurso protréptico. E veremos por que existem soluções e questionamentos quando Sócrates utiliza recursos da oratória forense para exercer um discurso protréptico, mas não é qualquer discurso protréptico, um discurso exortativo em favor da filosofia, de uma certa filosofia. Então eu vou ler meu texto, um breve texto para organizar a minha exposição oral, e vou passar algumas passagens também. A apresentação do slide é só para apresentar as traduções das passagens que eu cito. Então, vamos lá. A repulsa da personagem Sócrates
no que concerne ao cenário do tribunal ateniense, encontra-se presente em diferentes momentos no corpus platônico. A implacável censura do filósofo acerca da instituição jurídica se estende desde a forma como os oradores se educam, no intuito de falar habilmente na corte, passando pela atitude da multidão, a qual se aglutina na audiência, realizando algazarras durante o julgamento, até transitando o olhar crítico no que se refere à atuação dos juízes, categoria esta que se deixa enganar em prol dos discursos persuasivos proferidos pelas partes do processo. Por ora, a título ilustrativo, cita-se aqui brevemente 3 casos a fim de demonstrar essa apreciação negativa do protagonista perante o espaço forense. E aqui faço uma pequena digressão antes de entrar propriamente na obra Apologia. Obras que têm comunicações diretas com a Apologia. Cito aqui Gorgias. Em Gorgias, especificamente na seção em que Sócrates dialoga com Polo, 471e, 472a, o filósofo delineia um perfil de orador que não parece empenhado em expressar a verdade diante da corte. Pelo contrário, está mais interessado em apresentar numerosas testemunhas a fim de refutar o seu adversário no processo jurídico. E aqui eu cito o trecho que eu tô falando no corpo do texto, do Gorgias, a tradução do Manuel de Oliveira. Aí eu passo para outra passagem do Gorgias. Ao final do diálogo, momento em que Sócrates debate com Cállicles, 421e, 422a e 422a, há uma outra descrição pejorativa referente ao tribunal. Nesta ocasião, o filósofo conjectura que, se fosse arrastado para o julgamento, certamente seria sentenciado, pois, ao entrar naquele recinto, os juízes agiriam tal como garotos, que somente gostam de ouvir adulações, e logo, dado que Sócrates dispensa elogios exagerados, este não conseguiria persuadir o corpo de jurados. Assim, o filósofo assevera: serei julgado como seria um médico no tribunal de crianças, acusado por um cozinheiro. E aqui eu cito o trecho inteiro, aqui na apresentação 521-DE, porque nem sempre a passagem inteira eu cito a passagem inteira no corpo do texto. É só para o público ter um aspecto geral, qual o trecho específico que eu estou citando. Então, por isso que eu dou um trecho um pouco maior, para além daquilo que está no corpo do texto, para o público entender. Brevemente, né? Ora, Sócrates, na posição de médico, é aquele que atribui para si a responsabilidade de expressar a verdade, independentemente se tal condição impute uma sensação de dor àqueles que a escutam. Em contrapartida, o acusador é qualificado como cozinheiro, cuja obrigatoriedade é agradar sua clientela, presenteando, assim, a audiência na corte com palavras prazerosas. Os juízes, por sua vez, são considerados crianças, em razão de escolher o caminho mais fácil à primeira vista, ao optarem pelo percurso do prazer promovido pelo acusador, em vez de insistirem pelo trajeto do filósofo, que, embora apresente a dor como uma via necessária a ser percorrida, também identifica a possibilidade de cura por meio da palavra justa e verdadeira. Perante este espaço, Sócrates já presume como seria a cena de um filósofo diante do tribunal de Atenas. Passemos os slides. Algo semelhante é relatado em Teteto. Ali, o filósofo, ao conversar com Teodoro, relata o seguinte: os que se dedicam muito tempo à filosofia parecem oradores ridículos quando se apresentam nos tribunais, diz Sócrates. Nessa linha, Sócrates pontua uma diferença conhecida entre aqueles que são educados de acordo com a filosofia, em detrimento dos indivíduos que consolidam suas respectivas formações sob o ambiente forense. Dentre as distinções demarcadas pelo filósofo, o tempo constitui o ponto elementar. Complementa Sócrates. O tempo livre e em paz
constrói os seus argumentos com vagar e, como a nós agora, já pela terceira vez, um argumento vem atrás do outro, 172D. Em compensação, os oradores não detêm tal privilégio, haja vista que nos tribunais há a supressão do tempo, a abolição do ócio, pois a água que corre na clepsidra pressiona-os, não havendo a possibilidade de construírem argumentos sobre aquilo de que gostariam, 172Z, de Sócrates. Assim, o adversário impõe com firmeza a necessidade de se ater à leitura de uma acusação escrita, não lhes permitindo ir além do que deve ser dito, 172Z. Após a breve descrição, o filósofo evidencia que os oradores se posicionam em condições deletérias, similares a escravos, presos a um tempo cronometrado e destinados a realizarem todas as vontades do seu senhor, o juiz, o qual se posiciona sentado com a causa na mão, 172Z. A observação continua análoga na apologia. E só para fazer justiça, né, com os tradutores que eu estou citando de Teteto é da professora Adriana e do professor Marcelo. A observação continua análoga na apologia. Já na parte do proêmio, pode-se constatar críticas interessantes. Primeiramente, a personagem Sócrates relata que não falará conforme o modo com o qual os juízes se acostumaram com os demais oradores. Isto é, adaptados a ouvir discursos engalanados de verbos e nomes elegantemente associados. 17C. Ademais, o filósofo afirma não poder agir deste modo em razão da sua idade, pois não é condizente para um senhor de 70 anos, beirando o fim da vida, agir como um garoto. Adverte com tom de insistência para que o público não esbraveje durante sua fala na corte, independentemente se este for a seu favor ou contra, 17D. Além disso, recomenda aos juízes que se preocupem somente com seus trabalhos, relembrando-os de seus deveres no que concerne a atentar sobre aquilo que é justo ou injusto, 18A. Não por acaso, Slings, em seu comentário sobre a obra, o Slings, um helenista muito renomado, ele tem um comentário detalhado sobre a obra Apologia, e ele analisa não somente do ponto de vista filosófico, mas ele também analisa do ponto de vista literário e retórico, né? Literário/retórico. E o Slings, ele faz um comentário sobre essa questão de Sócrates e o tribunal. Slings, em seu comentário sobre a obra, toma como referência o trecho de Teteto, esse apresentado agora há pouco, né? De Teteto, apresentado anteriormente, a fim de salientar que o tribunal, ainda mais na posição daquele que se defende, não é tradicionalmente um lugar que ostenta um debate qualificado. Haja vista que, naquele ambiente, não é lícita a aplicação sistemática do método dialético, assim como não oportuniza a conversa vagarosa, fundamental para evitar mal-entendidos, disse Slings. No entanto, em páginas subsequentes, Slings observa uma particularidade, qual seja, Sócrates, na Apologia, mesmo encontrando-se um cenário favorável, homólogo em muitos aspectos à situação descrita em Teteto, consegue anunciar, ainda que minimamente, seus princípios filosóficos do tribunal. A fim de se ter mensuração desta ação, o helenista mapeia uma variedade de temas protrépticos pelo quais o protagonista se detém durante o processo. E o Slings, ele coloca vários temas que o Sócrates aborda para além da questão retórica de desmantelar os argumentos dos seus acusadores oficiais. Eu vou citar alguns aqui para não extrapolar o tempo. Por exemplo, o Slings, ele observa que Sócrates aborda no 20A6C1 e 25A12C1 que um educador deve possuir conhecimentos, que a virtude tem um aspecto cívico bem como um aspecto pessoal.
Aí, nesse segundo caso, seria 20B4, 5, 30, 30B4 e 36C7, 8. Outro detalhe que ele aborda, por exemplo, que seria um assunto protrético. Ninguém se prejudica a si próprio, consciente e ou voluntariamente. 25D3, 26A1. O exame de si próprio é essencial para a virtude e para a felicidade. 25E5, 6, 38A1, 6. Em virtude, o aspecto intelectual e o volitivo são inseparáveis. 29D5 e 6. Por último, só para não estender muito, a virtude não pode ser transferida automaticamente de mestre para discípulo, e é sempre um objeto de escolha pessoal. 33A5, B6. Ou seja, Slings ele observa vários temas paralelos que estão ocorrendo durante o julgamento que Sócrates aborda, temas ligados à virtude, ao conhecimento, ao não conhecimento, etc. A partir dos temas supramencionados, percebe-se que o tribunal apresentado na Apologia de Platão não deve ser interpretado como um mero espaço litigioso. Isso porque, embora o conflito entre as partes seja eminente em toda a obra, a tensão jurídica não se configura como um único elemento gerador de discórdia no ambiente. Para além da ação legal entre os litigantes, há no entretempo a existência de uma outra defesa, vinculado tanto à ideia como a um determinado modo de vida. Por conseguinte, a personagem Sócrates atua de maneira multifacetada no enredo. Nesse sentido, o filósofo cumpre o dever normativo enquanto réu, visto que se defende das denúncias impetradas pela acusação, e, concomitantemente, na esteira de uma possível punição, aproveita o palco para efetivar um discurso exortativo em favor da filosofia, ao exibir, diante de todos os juízes, o desígnio imposto pela divindade délfica. Sócrates, nessa empreitada, amplia o seu objetivo naquele espaço, ao demonstrar que o recinto em que se institucionaliza a jurisdição democrática de Atenas não serve apenas para conservar uma disputa comum entre as partes processuais, mas também reserva uma possibilidade de confrontação verbal em que o tema da paideia se imponha como assunto a ser debatido em um local tradicionalmente agonístico. Logo, diante de tal panorama, surge uma pergunta central para este trabalho. Como o espaço acostumado a ter aversão à filosofia, de acordo com a própria versão de Sócrates, ou seja, de acordo com as suas observações lá em Gorgias, em Teteto, ou poderíamos também citar um outro exemplo no Fedro, onde Sócrates critica de modo muito direto o tribunal e todos os integrantes que pertencem àquele espaço, e terminado parêntese, né? De acordo com a própria versão de Sócrates, consegue, por exemplo, na trama interna da apologia, tolerar um réu abordando os assuntos protrépticos que, devido à sua complexidade, não serão resolvidos após os votos dos juízes. Ou seja, Sócrates, na apologia, em pleno tribunal, aborda assuntos que beiram a temas suprassensíveis, a temas que levam à aporia, que são temas que os juízes não poderiam julgar, porque são temas que extrapolam vamos supor, a jurisdição dos juízes, que são homens, que são atenienses. Posto o questionamento, dou uma hipótese, amparada a outros helenistas. Na tentativa de responder ao questionamento supra, um caminho metodológico que vem ganhando força nos estudos clássicos é compreender o gênero literário de Platão, que posteriormente Aristóteles, em Poética 1447b, denominou de escritos socráticos ou diálogos socráticos, como um campo rico de intertextualidade, com os quais circulam variados discursos no âmbito do mesmo eixo narrativo. Em outras palavras, conforme o posicionamento de alguns estudiosos, tal como Michael Erler, Platão adota, integra e parodia elementos de gêneros que não pertencem ao diálogo socrático, e com isso transforma o gênero popular do diálogo socrático em um gênero artístico.
Ainda de acordo com o autor, protótipos literários que ajudam a construir a escritura platônica, quais sejam a tragédia, a comédia e a prosa contemporânea. Erler, para construir sua argumentação, adota como referência um trabalho de uma outra helenista bem famosa chamada Andrea Nightingale. E nessa obra dessa helenista, que em português seria Gêneros em Diálogo, Platão e a Construção da Filosofia, nesta obra, a estudiosa esboça alguns motivos para Platão ter utilizado esse modelo de escrita. Para os fins da presente comunicação, destaca-se um ponto importante apresentado pela autora, a saber, a intertextualidade dos diálogos como crítica a outros gêneros consagrados. Vejamos um breve comentário dela sobre isso. Por que Platão, de acordo com Nightingale, por que Platão optou pelo modo intertextual? E o que é distinto no uso da intertextualidade por Platão? Em primeiro lugar, Platão escolhe regularmente interagir com os textos de gêneros diferentes do seu. Deve-se enfatizar que Platão visa gêneros que têm aceitação na Atenas clássica. Gêneros que reivindicam alguma sabedoria ou autoridade. Não é de surpreender, então, que quando Platão se envolve com um determinado gênero de discurso, sua postura é geralmente adversária. Como argumentarei, Platão usa a intertextualidade como um veículo para criticar os gêneros tradicionais do discurso. E o que é mais importante para introduzir e definir uma prática discursiva radicalmente diferente, que ele chama de filosofia. Ou seja, a oratória forense presente na apologia é uma forma, no primeiro momento, uma primeira camada de leitura, para Sócrates se defender, né? O Platão faz Sócrates se defender das denúncias da acusação oficial. Porém, na perspectiva de Nightingale, e é uma perspectiva que eu concordo, eu me alio, não é só a oratória forense não serve apenas porque Sócrates está no tribunal e está se defendendo de processos de impiedade. Não é somente isso. Ao colocar a oratória forense, Sócrates ele utiliza um discurso de autoridade na Grécia clássica para também criticá-la, como ele faz crítica em diálogos como Gorgias, Fedro e Teteto. Então, o gênero forense também serve tanto para Sócrates se defender, como também serve de crítica ao próprio gênero. Quando Platão incorpora distintos gêneros em sua prosa, seus motivos não são apenas estéticos, embora este aspecto seja significativo. Para além do detalhe indumentário, o filósofo introduz gêneros literários que têm prestígio no meio ateniense. Desta forma, tomando-os como modelo, Platão consegue, em sua própria prosa, admirá-los e, por que não, criticá-los. Existe no meio do processo intertextual uma noção temporal, cuja ancestralidade de autores que surgiram primeiramente influenciam, ainda que de modo indireto, aqueles que porventura venham existir posteriormente. A força do tempo privilegia os antigos perante os novos. Cabe a estes últimos sujeitar-se ao jogo de seus antecessores, entender como funciona a tradição, assimilar sua forma mentes, com o objetivo de somente depois se constituir como prosador de um novo gênero. Poderá, então, escolher entre dois caminhos árduos, seguir com a mesma tradição, mimetizando algum gênero sem introduzir inovações poéticas, ou adotá-la na iminência de criar uma nova tradição literária a partir de elementos dramáticos que lhe antecederam. Ou seja, Platão, ele adota elementos dramáticos que lhe antecederam. Só para se ter uma ideia, na Fortuna Crítica, por exemplo, existe vários estudos que trabalham que a apologia de Sócrates, de Platão, foi inspirada por uma outra apologia, que é a apologia de Palamedes, de Gorgias.
ou seja, só o Platão se apropriou de vários elementos da apologia de Palamedes para construir sua própria apologia. E, consequentemente, outros autores, como Isócrates, também se apropriou de elementos da apologia de Sócrates para criar sua própria apologia, que é chamada Antídosis, né? Então, existe uma cadeia de apologias que uma vai inspirando a outra, por uma certa fortuna crítica. Portanto, a fim de responder à questão acerca do motivo de a personagem Sócrates tratar de assuntos protrépticos no tribunal, há que se ter em mente um detalhe: Platão se apropria da linguagem forense, tão cara aos logógrafos da época clássica, emprega em sua apologia, de modo a aparentar em vários momentos que se trata de uma defesa cujo rito literário está de acordo com a retórica praticada nos tribunais, com a finalidade de utilizá-la posteriormente como um caminho comunicativo para a exortação de certos princípios de sua filosofia. Não obstante, esta apropriação do palavreado jurídico em direção ao proselitismo, filosófico, a personagem Sócrates consegue, no decorrer deste processo, criticar o ambiente do julgamento, pois uma das melhores formas de ridicularizar o Tribunal de Atenas é apresentar tópicos como aqueles listados anteriormente por Slins, em que o conteúdo expressado não prevê uma vitória imediata de uma das partes, e tampouco, como já supradito, consegue ser decidido mediante uma sentença do juiz. Cenário evidentemente trágico para um tribunal que manda e desmanda de acordo com o tempo da clepsidra. Em face desta linha interpretativa, estabelece-se o objetivo e a conclusão dessa comunicação, qual seja analisar o cenário da apologia não somente pelo seu viés primário, como um local de lamentação no qual foi condenado injustamente o homem mais sábio de acordo com a tradição délfica, mas também como a oportunidade de observar Sócrates se transformando em orador que adequa e depura a retórica instituída no tribunal, de modo a converter, dessa forma, a retórica em procedimento discursivo de apreço à filosofia, e a um só tempo tornando-a uma arma discursiva que se vira contra o próprio espaço do tribunal, a partir do momento que se coloca a favor do pensamento reflexivo. Passo aqui as referências bibliográficas que eu utilizei e agradeço a todos por escutar as 3 apresentações. Muito obrigado.